Um topo de colina no sudeste da Turquia. Pilar único esculpido que se ergue do... A Terra é mais antiga do que qualquer coisa que imaginávamos. Possível. Em 1995, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt começou a escavar um sítio arqueológico próximo à cidade de San Leor foi descoberta. Algo que silenciosamente quebrou todos os modelos do desenvolvimento humano que tínhamos. Göbekli era construído em torno de 9.600 ATC. Isso significa 11.600 anos atrás. Stonehenge data de aproximadamente 3.000 a.C. As pirâmides egípcias datam de cerca de 2.500 a.C. A.C. Göbekli é anterior a ambos por mais de 6.000 anos. Foi construído antes da era da cerâmica, antes da roda, antes das ferramentas de metal e antes da própria agricultura, pelo menos. 20 recintos circulares, pilares de calcário com até 18 pés de altura, pesando até 50 toneladas, esculpido com uma precisão que desafia a modernidade, pedreiros trabalhando com técnicas modernas. Equipamento. De acordo com tudo o que entendemos sobre como as civilizações surgem este site não deveria existir. Durante décadas ele foi tratado como uma anomalia. Essa interpretação não sobreviveu. Análise mais detalhada. Em 2020, a Turquia lançou o TEAS, Projeto Templário, o mais ambicioso. Iniciativa arqueológica a região tinha já visto. 219 cientistas de 36. As instituições começaram a mapear não apenas um local, mas 12 espalhados por 150 quilômetros de sudeste da Anatólia. O que eles descobriram não foi uma anomalia. Era uma civilização. Ceyhan Tepe Harbet Suvan Sefer, e pelo menos outros 8 locais importantes. Todos compartilham os mesmos pilares em forma de T, os mesmos métodos de construção, os mesmos símbolos esculpidos, tudo igual. Os pesquisadores passaram 3 décadas tratando Göbekli como um quebra-cabeça solitário. O projeto Templar revelou que era o centro cerimonial de algo distante, maior uma região conectada, civilização que estava escondida à vista de todos o tempo todo. O símbolo, sistema, é onde a escala disso torna-se difícil de assimilar. Aproximadamente 20 pictogramas principais aparecem, consistentemente em todos os locais do grid. Não são arranhões grosseiros ou floreios decorativos, eles são símbolos padronizados esculpidos da mesma maneira, posicionados em contextos semelhantes repetidos, ao longo de centenas de pilares que se estendem séculos de construção. Os linguistas chamam isso de samassografia não. Escrever como a entendemos, mas um sistema de comunicação deliberado, apesar disso. O que torna isso notável é a consistência. A variação nas proporções dos símbolos. Em todos os 12 locais, as medidas são inferiores a 6%. Comunidades potencialmente falando. Línguas diferentes separadas por dias. De viagem difícil por regiões montanhosas. Terreno manteve simbolismo idêntico. Convenções por aproximadamente 800 anos. Mais longo do que toda a história dos Estados Unidos, mais tempo que o Império Otomano. O Império durou muito tempo. Esse tipo de consistência em tudo isso, intervalo de tempo e distância não. Acontecem organicamente, requerem instituições, requer treinamento. Requer que alguém verifique o trabalho e corrigindo erros em dezenas de gerações. Tinha que haver um sistema. Tinha que ser pessoas cujo único propósito era mantendo-o. Pense no que isso significa. Significa antes que existisse uma única cidade. Em qualquer lugar da Terra antes da agricultura, tinha se consolidado completamente antes que qualquer um dos civilizações que estudamos na escola respiraram pela primeira vez uma rede de comunidades ao longo de 150 quilômetros de difícil acesso. O terreno estava operando com a sofisticação organizacional de uma instituição em funcionamento. Padronização de símbolos, aplicação de convenções, transmissão de conhecimento, deliberadamente ao longo dos séculos. Göbekli não era um mistério solitário, era o centro cerimonial de um conectado, civilização regional. E isso, a civilização estava escondida na planície, visão por 30 anos. Os próprios símbolos são onde a história fica difícil de ignorar. Quando pesquisadores analisam o corpus completo, de entalhes em todos os 12 sítios arqueológicos, surgem padrões que vão muito além. A iconografia compartilhada. Símbolos específicos emparelhados com uma consistência que supera qualquer coisa aleatória. A escolha artística produziria a cobra e um conjunto específico de símbolos em forma de H, juntos, 68% do tempo em pilares, onde ambos aparecem. O escorpião quase nunca aparece sem pelo menos um pássaro, esculpido nas proximidades. Serpentes aparecem em grupos, de 3, 6, 9 ou 12, nunca números ímpares. Nunca. Isso não são coincidências. São regras, algo próximo da sintaxe. Os próprios recintos parecem refletir essa ordem em nível comunitário. O recinto A é dominado por cobras, recinto B por raposas, recinto C por javali. Cada comunidade que se reunia em o local de toda a região. A rede, ao que parece, tinha a sua própria. Animal emblemático, seu próprio recinto. Seu próprio lugar designado dentro de um espaço compartilhado. Ordem simbólica. Este não era um templo onde todos adoravam da mesma maneira.
Era um sistema estruturado no qual os grupos desempenhavam papéis diferentes, identidades diferentes, posições dentro, algo maior do que qualquer um deles. Depois há o pilar 43. 47 figuras distintas dispostas em registradores horizontais estruturados empilhados, como frases em uma página. O central. O abutre está empoleirado exatamente na geometria, ponto médio de toda a composição ambos, horizontalmente e verticalmente. Os congelamentos em forma de V estão alinhados dentro de 2 milímetros ao longo de uma largura de 90 centímetros. Alguém planejou isso detalhadamente antes de Foi realizada uma única passada de cinzel. O pesquisador Martin Swartman alimentou imagens de alta resolução deste pilar em software de simulação astronômica. O abutre estava alinhado com Sagitário, o escorpião com Scorpius. O céu noturno reconstruído apontava para aproximadamente 2.800 anos atrás, correspondendo ao mais jovem período seco, quando evidências geológicas confirmam uma grande perturbação climática remodelou o planeta. O alemão, o Instituto Arqueológico, publicou uma refutação detalhada. Datações por radiocarbono para. O recinto funcionou por pelo menos 1.400 anos, mais jovem do que a pretendente proposta por Swartman. Eles observam que as constelações são culturais, construções. Os povos antigos não fariam isso. Necessariamente têm estrelas agrupadas da maneira. Mais tarde, astrônomos gregos fizeram isso. Ambos, as posições merecem ser consideradas. A interpretação astronômica pode ser errado, mas a precisão matemática de a composição não está em disputa. Alguém construiu um monumento de extraordinária exatidão geométrica, preencheu-o com símbolos que seguem regras gramaticais e o orientou em direção ao céu. Independentemente do que estivessem dizendo, eles estavam dizendo isso deliberadamente. Aqui está cada civilização que já tivemos, estudado, reproduzido em um único padrão. Os egípcios construíram cada vez mais pirâmides sofisticadas como suas. Técnicas desenvolvidas ao longo dos séculos. A arquitetura grega tornou-se mais refinada a cada geração. A engenharia romana tornou-se mais ambiciosa, década após década. A habilidade se acumula, compostos de conhecimento. A ambição se expande. É assim que as civilizações funcionam. É isso. A única maneira que já os vimos, trabalho. Em Göbekli Tepe funciona em reverso. A construção mais antiga, camadas que datam de aproximadamente 9.600. Assim contém os maiores pilares, os relevos de rebaixo mais profundos e os mais composições simbólicas complexas encontradas. Em qualquer lugar do local, camada 2 construída 500. Até 800 anos depois, observam-se pilares menores em talhes menos profundos e desenhos mais simples. Na fase final de ocupação, o trabalho é comparativamente mais rudimentar. Imitações de formas anteriores executadas por pessoas que claramente não conseguiam igualar o que seus antecessores haviam alcançado. A análise de IA quantificou isso com precisão. Na fase inicial, os pares de símbolos seguem as regras de coocorrência estabelecidas em 92% dos casos. Na fase intermediária, esse percentual cai para 73%. No período final de ocupação, cai para 58%, pouco acima do acaso. Em 800 anos, uma civilização passou de manter rigorosamente convenções simbólicas complexas a mal se lembrar de que elas existiam. A extração de pedra conta a mesma história. Os primeiros construtores usavam a fratura por choque térmico aquecendo o calcário a temperaturas entre 400 e 600 graus Celsius e em seguida aplicando água fria rapidamente. O estresse térmico causava fraturas ao longo de linhas predeterminadas, permitindo a separação precisa da pedra da rocha matriz. Isso exigia um conhecimento profundo da estrutura interna do material, de como a pedra se comportaria sob mudanças extremas de temperatura e de exatamente onde e quando aplicar a água. Posteriormente, os sítios de extração mostram apenas marcas rudimentares de percussão com martelos de pedra. A técnica térmica desaparece completamente do registro arqueológico poucos séculos após seu surgimento. Eis o que torna esse detalhe o mais difícil de explicar: não há pedras de treino em nenhum lugar da pedreira, nenhuma tentativa falha, nenhuma evidência de curva de aprendizado inicial. A técnica não surge de forma provisória para depois ser aprimorada. Ela aparece totalmente formada, é executada com extraordinária precisão e em seguida vai se dissipando lentamente ao longo das gerações até desaparecer por completo. Esse não é o padrão da invenção, esse é o padrão da herança. O que nos leva à questão central do título deste texto. Se esse conhecimento foi herdado em vez de inventado, a única pergunta que resta é simples: herdado de quem? Por volta de 8000 a.C., algo deliberado aconteceu em toda a rede de sítios arqueológicos de Tossa Pillar. Cada sítio foi soterrado, não destruído por conflitos, não abandonado à erosão gradual, mas sim cuidadosamente enterrado sob milhares de toneladas de terra em camadas. Os recintos, os pilares esculpidos, as composições simbólicas,
Tudo foi selado no subsolo com tamanha precisão que as estruturas sobreviveram praticamente intactas por 12 mil anos. O soterramento não foi um ato de negligência, foi um ato de engenharia. Quem quer que tenha realizado isso compreendeu exatamente o que estava fazendo. Eles não estavam fechando um templo, estavam preservando um. O momento é o que chama a atenção. O sepultamento coincide precisamente com o momento em que a agricultura se estabeleceu completamente em toda a região. E de acordo com todos os modelos de desenvolvimento civilizacional que possuímos, esse deveria ter sido um momento de aceleração. Alimentos mais confiáveis significam populações maiores. Populações maiores significam mão de obra mais especializada. Mais especialização significa maior ambição em engenharia. Foi assim que funcionou no Egito, na Mesopotâmia, no Vale do Indo e na China. A revolução agrícola impulsiona as civilizações sem exceção. Aqui, no exato momento em que deveria ter feito o mesmo, os construtores selaram tudo e foram embora. Durante décadas, essa contradição permaneceu sem resposta. Então, as evidências de DNA ofereceram a explicação mais fundamentada que temos. Genomas antigos recuperados do sítio arqueológico de Kyono Tepe, datados de aproximadamente 8.500 a.C., confirmam que as populações dessa região foram os ancestrais genéticos diretos dos agricultores neolíticos da Anatólia que migraram para a Europa a partir de cerca de 7.000 anos atrás. Esses migrantes levaram consigo a agricultura, os animais domesticados e o conhecimento acumulado de sua terra natal por todo um continente. Os construtores não desapareceram. Eles se dispersaram. O conhecimento especializado que havia sido mantido e transmitido por praticantes treinados em 12 locais sagrados se diluiu em milhares de aldeias agrícolas espalhadas da Anatólia às Ilhas Britânicas. Os pedreiros se tornaram agricultores. Os especialistas em rituais se tornaram anciãos das aldeias. A técnica de choque térmico foi esquecida em poucas gerações. As convenções simbólicas que haviam sido mantidas com 92% de precisão no auge da civilização se dissolveram no folclore. Então veio o silêncio, não a catástrofe, mas a transformação. E nessa transformação, algo se perdeu e levou 12 mil anos para ser reencontrado. As pessoas sobreviveram, o conhecimento não. E a diferença entre esses dois resultados é a distância que separa uma civilização que constrói monumentos para durarem para sempre de uma que eventualmente precisa desenterrá-los apenas para saber que eles existiram. As evidências de Göbekli Tepe confirmam a existência de uma civilização agrícola sofisticada no Paleolítico Inferior que ascendeu, atingiu seu auge, viu seu próprio conhecimento se degradar e preservou deliberadamente o que restou antes de se dispersar pelo mundo que veio depois. A afirmação mais ampla de que esse padrão se repetiu 5 vezes não pode ser comprovada a partir de um único sítio arqueológico. Mas os temas convergentes são difíceis de descartar individualmente e ainda mais difíceis de descartar em conjunto. O evento de impacto do Dryas, recente às assinaturas arqueológicas recorrentes de colapso populacional abrupto em múltiplos momentos anteriores à história registrada. A lista de reis samrianos codifica ciclos civilizacionais em linguagem mitológica, abrangendo culturas separadas por oceanos e milênios. O padrão é sempre o mesmo: sofisticação, concentração, ruptura, fragmentação, mito. Os construtores de Göbekli não foram os primeiros a enfrentar este momento. Eles esculpiram em pedra o que importava porque compreendiam que a sexta civilização somos nós. A questão é se estamos prestando atenção.